16º domingo do tempo comum, 21 de julho de 2024. Boas-vindas a você que ouve o nosso Evangelho e já se prepara para a celebração eucarística. Um prazer enorme ter você por aqui. Lembrando que você pode acompanhar também a missa aqui na Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, logo mais às 18h30, pelo Facebook Auxiliadora Online. E você que mora aqui em Londrina é mais que convidado a participar com a gente aqui da nossa paróquia. O salmo responsorial deste domingo é o do Bom Pastor. Então comecemos o nosso dia com um trecho deste salmo que diz o seguinte: O Senhor é o meu pastor. Ele me guia no caminho mais seguro pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado. Eles me dão a segurança. Fecha aspas. E o nosso super abraço de hoje, de aniversário, vai para a Cláudia de Campo Largo, aqui no Paraná, também Ricardo Correia de Piracicaba, São Paulo, e Mariana Alves de São José dos Campos, São Paulo. Nossas orações e o compartilhamento da alegria neste dia tão especial. Este podcast é um oferecimento Julieste Transportadora. Soluções em transporte de cargas. Máxima qualidade de serviço e segurança em todas as etapas do transporte. Na descrição deste podcast, você encontra o site de todos os nossos patrocinadores. Prestigie! O evangelho de hoje contrasta fortemente com o evangelho de ontem. De um lado, o banquete da morte desejado por Herodes com os grandes homens do reino no palácio da capital, durante o qual João Batista foi assassinado, Marcos capítulo 6. Por outro, o banquete da vida, promovido por Jesus junto ao povo faminto da Galileia, no deserto, Marcos capítulo 6. O evangelho de hoje apresenta apenas a introdução da multiplicação dos pães, do banquete da vida, e descreve o ensino de Jesus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, sede generoso para com os vossos filhos e filhas, e multiplicai em nós os dons da vossa graça, para que, repletos de fé, esperança e caridade, guardemos fielmente os vossos mandamentos. Amém. Marcos capítulo 6, versículos de 30 a 34. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou então a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus não confia muito no entusiasmo. Ele sabe que esse entusiasmo desaparece diante das primeiras dificuldades, que não é muito sinal de fé. É a situação descrita no Evangelho de hoje. Os discípulos ficam entusiasmados e contam a Jesus tudo o que fizeram e ensinaram. O resultado da sua missão está diante dos olhos de todos, daquelas pessoas que vão e vêm e já não lhes deixam tempo para comer. Resultado incrível. Essas pessoas fazem com que se sintam verdadeiramente pescadores de homens, realizados.
Essa história pretende já refletir a imagem futura da atividade missionária da Igreja: fazer e ensinar como Jesus. Após as curas descritas no primeiro capítulo deste Evangelho, Jesus se retirou para um lugar deserto para rezar e respondeu à expressão provocativa: "Todos te procuram", com uma atitude humanamente falando, pouco inteligente. Vamos a um outro lugar. Quem fugiria tanto assim da fama? Hoje todos procuram a fama. Jesus nunca explora as oportunidades favoráveis de popularidade e do entusiasmo visceral. É preciso muito mais para cortar pela raiz o pecado do mundo e introduzir a novidade de Deus numa humanidade tão miserável. No Evangelho de hoje, o entusiasmo da multidão é tanto para os discípulos como para Jesus. E neste contexto, vêm as palavras dele, do Senhor: venham sozinhos para um lugar solitário e descansem um pouco. E aqui adquirem o seu verdadeiro valor. Jesus quer acabar com a febre. O entusiasmo é perigoso para a multidão e para os discípulos. O ensinamento é claro: se quisermos evitar os perigos da popularidade, não devemos nos deixar dominar por um entusiasmo visceral e acrítico que nos faz perder o sentido dos limites e nos dá fumaça na cabeça. O antídoto é e sempre será a solidão e a oração. Jesus tem pena da multidão, porque ela está desorganizada. Não há quem cuide dela, está abandonada a si mesma. Não forma um povo, mas um amontoado de gente. A piedade de Jesus se traduz em ensino. No Evangelho de Marcos, quando Jesus está com a multidão, pode ter certeza que ele não perderá a oportunidade de ensiná-la. O resto do Evangelho reiterará com maior força este comportamento constante de Jesus. A multidão voltava a ter com ele e ele lhes ensinava novamente como costumava fazer. A ligação que Marcos estabelece entre o ensino e a formação de um povo não é artificial. Estamos diante de um rebanho sem pastor. Só a palavra de Jesus pode reunir e unir os perdidos e dispersos. E hoje a igreja celebra São Lourenço de Brindisi. Júlio César Russo nasceu em 1559 na cidade de Brindisi, na Itália, recebendo os fervorosos pais ótimas raízes religiosas. Já na primeira infância demonstrava piedade incomum, possuindo também inteligência acima da média. Por isso a admiração dos franciscanos, mesmo os mais observantes do convento de São Paulo, eremita em Brindisi, era onde foi encaminhado os 4 anos para receber sólida formação diante da sua seriedade, compenetração e brilhantismo nos estudos. Bom, com apenas 6 anos, memorizava e declarava várias páginas e textos, iniciando o estudo da Bíblia. Também repetia com exatidão, desembaraço e espírito os sermões ouvidos, e por tal motivo frequentemente os frades o chamavam para pregar nos capítulos do convento. Por sua fama quis ouvi-lo o arcebispo Dom Francisco Alcander, disfarçando-se entre os fiéis para deixá-lo à vontade. Ao final da prédica, encantado com a sabedoria e a desenvoltura do menino, o abençoou e lhe concedeu ampla licença para pregar em toda a diocese, especialmente no púlpito da catedral. Para isso convocado o povo pelo toque dos sinos. Aos 8 anos entrou para a escola dos meninos oblatos, espécie de pequeno seminário dos frades franciscanos, pouco depois da morte do pai. Ali também os seus dons o destacavam, mas os seus sábios formadores não o enalteciam publicamente para lhe evitar a vaidade. Aprendeu as ciências humanas e a divina, incluindo a humildade, saindo naturalmente de uma pregação para fazer serviços como varrer o pátio e esfregar o assoalho. Com o falecimento da mãe, teve que se mudar para Veneza com 14 anos aos cuidados de um tio virtuoso, Pedro Rossi, que dirigiu uma escola particular preparatória à Universidade de São Marcos e o incentivou para uma vida de santificação.
Júlio se decidiu entrar no convento dos Três Capuchinhos e, para já se exercitar neste tipo de vida consagrada e austera, intensificou a vida de piedade e penitência. Ele jejuava 3 vezes por semana, dormia pouco e sobre tábuas, usava cilício e disciplinava-se frequentemente. Foi admitido como noviço em Verona, um período que lhe trouxe provações espirituais físicas, com várias doenças, mas sofria com serenidade por amor a Deus e a Nossa Senhora, a quem fizera a sua consagração. Morreu no dia 21 de julho de 1619, data do seu aniversário de 60 anos, após um ataque agudo de gota e febre, quando estava em missão na cidade de Lisboa, Portugal. Sua obra é gigantesca. Pregador, administrador, diplomata, cruzado, apologista, taumaturgo, escritor, arauto de paz entre os governantes católicos e peladino contra os hereges e muçulmanos. Bem querido por regentes eclesiásticos e civis, foi venerado ainda em vida como santo. Depois da morte, passou a ser chamado de Lourenço de Brindisi, para não causar confusão com Lourenço Mártir, e foi então proclamado doutor da Igreja. Oremos. Senhor Deus, cujas obras maravilhosas se manifestam na grandeza dos vossos santos, e em todas as épocas protege os vossos filhos. Concedei-nos pela intercessão de São Lourenço de Brindisi a graça de uma mesma humildade, sem a qual não poderemos limpar o assoalho imundo das nossas almas, pisadas pelo pecado, nem pacificar as disputas fraticidas das ambiciosas paixões do coração. Igualmente, a memória viva de vós, para podermos recitar na vida prática as virtudes e na vida celeste o glória em vossa honra. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom domingo e até amanhã, se Deus quiser.